Para quem não me conhece, eu sou Isadora Toscano e hoje, infelizmente, é o nosso último dia do estudo bíblico, fechando esse mês da Bíblia. Se vocês não assistiram os 3 vídeos anteriores, eu aconselho que dê uma paradinha nesse aqui, vai lá, assiste, que vai dar um melhor entendimento para esse momento aqui, combinado? Então vamos dar continuidade. E para isso, eu gostaria de ler, no nosso livro Deuteronômio, que é o livro que nós estamos estudando, lá no capítulo 8, versículo 2, que diz assim: Lembre-se, porém, de todo o caminho que Javé, o seu Deus, fez você percorrer durante 40 anos no deserto, a fim de torná-lo humilde e o colocar à prova, para saber se você guardaria no coração os mandamentos dele ou não. Ele humilhou você, fez você passar fome, depois o alimentou com o maná, que nem você, nem seus pais conheciam. Tudo para lhe mostrar que o ser humano não vive só de pão, mas o ser humano vive de tudo que sai da boca de Javé. As roupas que você usava não se desgastaram, nem seu pé inchou durante esses 40 anos. Portanto, reconheça no coração que Javé, o seu Deus, estava corrigindo você, como qualquer um corrige o próprio filho. Observe os mandamentos de Javé, o seu Deus, para você andar nos caminhos dele e a ele temer. Lá no capítulo 31, versículo 6, diz o seguinte: Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante delas, porque Javé, o seu Deus, é quem vai com você. Ele não o deixará e jamais o abandonará. Então, o que eu queria refletir hoje com vocês a respeito dessas 2 passagens? A primeira, a gente lembra muito daquilo. Deus te colocou no deserto para saber o que havia no seu coração. Mas por quê? Por que Deus nos coloca no deserto? A gente pensa em deserto como abandono. Mas a gente viu aqui que Deus, como está escrito ali, humilhou, deixou passar fome, mas depois o alimentou com maná que veio dos céus, que nenhum daquele povo conhecia. Mas por que ele deixou no deserto? Ao léu, no meio do nada, para saber o que havia no nosso coração. O que a gente faz quando a gente está no meio do deserto? Quando a gente se sente abandonado. Tem gente que faz o quê? Clama a Deus, pede a Deus, reconhece a Deus, fazendo um comparativo, de certa forma, com a história de Jó. Jó perdeu tudo. Ele não estava literalmente no deserto como o povo de Israel estava, mas ele estava no seu deserto. Ele tinha perdido tudo. Não tinha mais nada e nem ninguém. Mas em nenhum momento ele se virou contra Deus. Ele permaneceu firme. Jesus, o próprio Jesus, nosso Senhor, foi para o deserto. Para quê? Para saber o que tinha no coração dele? Deus provavelmente, já sabia, mas ali Jesus estava feito homem. Ele era Deus, mas ele era carne. Ele era homem. Ele precisava o quê? Se preparar para a sua missão. E Jesus, no deserto, passou o tempo inteiro sendo literalmente com Satanás aperreando ele aqui no pé do ouvido. Falando, faz isso, besteirinha, nem custa nada fazer isso. Mas Jesus se manteve firme através de quê? Da palavra de Deus. E aí, seguiu a sua missão. Como eu li nesse versículo, fala o quê? Que o homem não só se alimenta de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, mesmo no deserto, mesmo que a gente se sinta abandonado no deserto,
a gente não está abandonado no deserto. A gente precisa exercitar a nossa humildade, como está escrito ali, para receber a terra prometida. Porque o povo de Israel, né, como nós sabemos, atravessaram o deserto, passaram 40 anos no deserto para chegar à terra prometida e fazer o quê? Desobedecer, né? Mas aí houve uma preparação. Foi Deus que errou com eles? De forma nenhuma. Foi a própria carne que se sobressaiu sobre o espírito. Eles andaram pelo seu próprio entendimento. Mas Deus coloca a gente no deserto por quê? Para nos testar, para ver o que a gente tem no coração. Um exemplo, muitas vezes, em duas situações diferentes, a gente tá lá pedindo, sofrendo, tudo dando errado, tudo desmoronando, até ateu vira crente, né? Pedindo, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Não é verdade? Quando a gente consegue algo, quando se realiza aquilo, será que a gente fala, obrigada meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu? Ou simplesmente a gente vira as costas para Deus e diz, eu consegui pela minha própria capacidade. Aqui nesse livro tem escrito, não se esqueçam de Deus. Não se esqueçam que Deus fez isso por vocês. E não digam que vocês conseguiram pela sua própria capacidade. Porque não foi. Deus vai à frente. Deus vai à frente, abrindo os caminhos, abrindo as portas. Levando lá para o Novo Testamento, o que Jesus fala? Quando ele está contando a parábola das suas ovelhas que escutam a sua voz. E ele vai aonde? Ele vai à frente, abrindo os caminhos. Então, digamos que a gente está preso ali onde as ovelhas estão, no deserto. O deserto é particular de cada um. Nenhum vai ser igual ao outro, pode ser parecido, mas é particular de cada um. Só que se a gente ali mesmo no deserto, mesmo ali sem achar uma saída, né, sem achar o oásis, se a gente ouvir, mesmo no deserto, a voz de Deus, a gente vai fazer o quê? Sair e vai em direção a Ele, a voz dele. Só que tem uma coisa, a gente não pode sair e esquecer de tudo que Ele fez pra gente no deserto. Porque a gente pensa em deserto como morte, como acabou, é o fim, é o fundo do poço. Só que não. Mesmo no fundo do poço, vamos imaginar aqui literalmente um poço. Tem lá o poço e a gente vê o quê? Se a gente olhar pra cima, a gente consegue ver o céu. A gente pode não ver todo o céu, mas a gente consegue ver o céu. Se mesmo lá no fundo do poço a gente está conseguindo ver o céu, então é por quê? Porque há esperança. Deus não abandona. A gente precisa o que no deserto? A gente precisa se conectar mais ainda com Deus, buscar mais ainda Deus e não o ofender, não o testar, não o tentar, não virar as costas para Ele. Porque se Ele colocou a gente no deserto, é porque após a travessia, a gente vai ter a terra prometida. Mas que na terra prometida, a gente continue clamando, amando de todo o nosso coração e de todo o nosso ser a Deus. Porque mesmo no deserto, a gente viu que Ele não deixou faltar absolutamente nada. Foi dado o alimento, foi dado a bebida. Ele não deixou não faltar nada. A gente lembra muito daquela parábola da viúva, né? Dos potes. Quanto mais ela fazia e não acabava, e ela enchendo e enchendo os potes, e enchendo e enchendo. Ela estava ali no seu deserto. Ela estava o quê? Vou matar meu filho. E agora? O que eu vou fazer? Ela recorreu ao profeta. E o profeta disse, pegue tudo que você tem em casa e faça isso. E ela fez. E aí não faltou nada. Não faltou, como digamos, sobrou.
frutificou. Então, se mesmo no deserto a gente buscar aquilo que está na nossa frente, que mesmo no deserto a gente enxergar as oportunidades que a gente tem ao alcance das nossas mãos, a gente vai recriando novas oportunidades para no tempo certo e junto com Deus a gente atravessar esse deserto. Mas sempre com Deus no nosso coração. Não porque a gente está no deserto, mal dizer a Deus. Foi o que eu fiz, atirei pedra na cruz. Muitas vezes a gente diz isso, não é verdade? Mas não, Deus está nos moldando. Como José, história de José, foi traído pelos irmãos, foi jogado no poço, foi jogado na prisão, só esqueceram dele lá na prisão e só depois foi realizado o que ele tinha visto em sonho. E o que foi que ele disse? Eu precisei passar por tudo isso. Tudo isso foi necessário. Como tem escrito lá nas cartas apostólicas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Aos nossos olhos, boas ou ruins. A gente não sabe os planos de Deus, a gente não entende. Mas a gente tem que ter em mente o que eu li na última passagem, para sermos fortes e corajosos, porque Deus vai na nossa frente e Ele não nos abandona. Somos nós que o abandonamos, somos nós que queremos pegar atalhos, mas não dá certo. A gente tem que ir pelo caminho que Ele está ordenando, que Ele está mandando, que Ele está indo à frente. E Ele está dizendo continuamente. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo. Essa passagem, essa frase, não tenham medo, na Bíblia, ela aparece 365 vezes. 365 vezes. Quantos dias tem o ano? 365 dias. Então, alguma coisa tem, né? Digamos assim. Não tenham medo. Tô com você. Tô aqui. Me lembro na história de Daniel. Daniel ficou assustado quando teve uma visão. Ficou caído no chão, estava triste. Já estava, digamos assim, sem esperança. Mas um anjo veio ao seu encontro por causa da oração dele. Porque que tinha comida, tinha tudo para ele se perder. Mas ele se manteve firme. Lá no coração dele, ele guardou os mandamentos de Deus. Ele se manteve firme. E o anjo veio ao encontro dele. E disse, eu vim ao seu encontro por causa da sua oração. E disse, não tenha medo. Tenha coragem. Se levante. E aí ele sentiu, né, um homem com a aparência de filho do homem, o levantar. E é o que Jesus faz por nós. Jesus também está dizendo para a gente, seja corajoso. Eu estou aqui, eu não te abandono. O que é que Jesus diz? Tem bom ânimo. Não tenha medo. No mundo, vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. O que é que ele diz já ressuscitado? Não tenham medo. Eis que eu estarei com vocês todo o tempo, até a consumação dos séculos. Deus não mente. Deus não pode negar a si mesmo. Lá nas cartas apostólicas também tem dizendo, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então é isso que nós devemos fazer. Ter sempre no coração os mandamentos de Deus. Obedecê-los. Lembrar que Jesus fala, aquele que guardar os meus mandamentos, eu estarei com ele. Então nós devemos conhecer, aprender, ensinar, praticar e deixar gravado no nosso coração
e produzir frutos, para que todas as outras pessoas também possam fazer o mesmo e possam ouvir a voz de Deus. E que a voz de Deus a gente escuta, porque nós somos filhos de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, lembremos que no meio do deserto, por mais que a gente não encontre saída, Deus está lá guiando a gente. Basta a gente se conectar através de quê? Da oração. Como fez Daniel, como fez Jesus, que sempre estava em oração. E nós devemos, mesmo depois que atravessar o deserto, sempre se manter temente e fiel a Deus, não deixando o mundo nos englobar, mas sempre olhando para o caminho de Deus. Esse foi nosso estudo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, deixa o teu curtir aqui, deixa um comentário com alguma sugestão, alguma dúvida. E se você não é inscrito, aproveita e se inscreve aqui no canal da nossa paróquia e compartilha com os amigos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.